Sempre Fire! Voltamos a falar de Sandman. A temporada na Netflix tá tocando terror. E aqui no Gibify tá fire, tá hot, tá fogo. E no último programa fomos até Fábulas e Reflexões, o sexto arco de Sandman. E agora, depois desse marco temporal, cara, sexto arco, cara, a gente foi até edição 40 por aí, né? Então a gente tá bem longe, assim, na cronologia da história de Sandman. Só que cobrir a história de Morpheus nunca foi, assim, o meu objetivo principal. Não, brincadeira, era principal sim, mas, assim, eu queria fazer uma coisa que ninguém faz nessa internet, que é cobrir o vasto universo de Sandman. Cara, eu procurei assim recentemente, ninguém fala dos spin-offs, ninguém fala das repercussões que teve no resto do universo DC, sabe? Sandman foi assim uma pedra que caiu num lago e foi reverberando em muitas coisas. Por exemplo, o meu amigo Batatinha Comics, ele importou várias publicações que ainda estão por vir aqui no Brasil. Por exemplo, o resto da seriado do Livros da Magia, o resto do seriado dos Garotos Detetives Mortos, o resto do seriado do... como é que é? O Sandman, o Sandman original lá, que esqueci o nome. Mas, então, tem muitas séries que repercutiram por muito tempo dentro da DC, que é pouco falado aqui no YouTube, no Spotify, na Gibisfera por si só. Não é a mesma qualidade de Sandman, é claro. Você pode tomar até como exemplo de uma das únicas publicações que a gente teve desses spin-offs aqui no Brasil, que é o Lucifer, que recentemente conseguiu chegar, né, às suas 75 edições publicadas aqui no Brasil pela Panini. Prova disso, né, isso que eu acabei de falar, desses importados aí do Rafa do Batatinha Comics, também, Os Garotos Mortos foi até a 75, do Livros da Magia foi até a 75, né? Então sempre tem uma ressonância com o universo do Sandman, né? que foi até 75. Então o universo sempre foi muito bem curado, né? Foi muito assim de curador, né? O Neil Gaiman sempre estava curando muito bem esse universo que ele criou, né? Mas por algum motivo poucas pessoas falam disso. Eu acho que muito menos leram, né, esses spin-offs, esse universo expandido. E aqui no Gibify eu queria ser assim uma vanguarda, né, para expandir essa falha da Gibisfera, né, essa lacuna científica aqui da Gibisfera, né. Por isso que esse primeiro programa eu estou dedicando às minisséries da morte. Aqui no Brasil acabou de ser publicada na edição especial de 30 anos, né, A Morte. Também foi publicada em outras publicações, acho que teve até uma edição de luxo, né, contendo as minisséries da morte. Mas aqui a gente está seguindo esses TPBs que são muito melhores que a edição de luxo. Mas vamos lá. Pro universo de Sandman, acho que até assim, para um contexto gibigístico, a minissérie da morte, ela inaugura o selo Vertigo. Acho que no programa Zero eu até dei uma contextualizada, né, que o Alan Moore mudou tudo lá com o Monstro do Pântano, então o Hellblazer e o Sandman vieram nessa esteira assim de deixar os quadrinhos um pouco mais complexos, né? Colocar uns temas mais adultos nas histórias, tentar deixar as coisas mais poéticas, né? Um pouco mais subjetivas, né? E a solução que a Karen Berger, a editora, né, falou assim, vou inaugurar um novo selo, né? Então, na época que a minissérie da morte saiu, já era tipo 93. E em 93, cara, o Sandman já estava meio que finalizando, assim, já estava na edição 50 pra frente. Se já não tivesse, já não terminou, eu não tenho certeza agora, mas assim, com a finalização de Sandman, né, a minissérie da morte tanto só abre o selo Vertigo, como também vai abrir os restantes dos spin-offs, né? O tão famigerado Sandman Apresenta, né? Que inaugurou tantas outras séries, como as minisséries da morte, que é o que a gente cobre hoje. Nessa publicação, a gente tem 4 histórias.
no finalzinho lá tem duas historinhas até curtas. Uma, ela tem muita relação com o 11 de setembro, que é a morte salvando um garotinho lá que tava hashtag chateado, né, lá em Nova York. A outra faz parte de uma campanha publicitária da morte ensinando a usar uma camisinha. Acredite ou não, né? Naquela época a AIDS era uma coisa muito mais preocupante do que é hoje em dia, né? Não que não seja preocupante, gente. Usem camisinha, por favor, pelo amor de Deus, né? Com decência. Mas enfim, vamos com as minisséries principais mesmo. Então a primeira, que é intitulada, que é a minha favorita, que é A Morte, o Alto Preço da Vida. Antes de eu também falar dela, eu tô tentando encaixar ela justamente aqui, depois de Fábulas e Reflexões, porque era necessário a gente ter em mente a história da Foxglove e a sua esposa, né, que estava grávida lá em Um Jogo de Você. Por quê? Elas vão aparecer nessas duas minis, né? Então era super importante ter o contexto da onde elas saíram, né? O que elas faziam, né? Para você ter essa... Não que você precisa saber do Jogo de Você para entender as minis da morte, né? Mas, como a gente faz sempre um Reading Order do Jubifinder, né? Então eu achei que era legal também tentar encaixar essas minis dentro da história principal, da linha principal do Sandman, né? E eu escolhi logo depois de Fábulas e Reflexões. Mas, nesse O Alto Preço da Vida, a gente conhece um garoto chamado o Sexton. Ele também é muito deprimido, ele tá assim, desolado, não se vê muito bem no meio dessa sociedade e tal. E ele vai encontrar uma menina no meio do lixão lá, até dá a entender que ele podia estar pensando em se matar naquela hora. Mas essa menina é a Mindy, né? E ela é super parecida com a nossa queridinha Morte, né? A irmã do Morpheus. Eles vão conversando, eles vão ficando um pouco mais amigos, né? E a gente sempre fica assim, o que a Morte tá querendo? Então, voltando um pouco, né, de contexto, umas coisas que você tinha que ter captado nas histórias do Morpheus. A Morte, uma hora, ela chega e fala assim, uma vez a cada 100 anos, né, eu venho e passo um dia junto com os humanos, né? Vivendo uma vida de mortal, porque eu preciso entender, né? Eu preciso entendê-los, preciso entender dos humanos, né? Para continuar o meu projeto de morte, né? A minha missão de morte, né? Então é praticamente isso que está acontecendo. A Morte encarnou nessa Mindy, né? Nessa Mini, e ela tá vivendo essa vida, né? Por isso que ela sempre tá, vamos comer alguma coisa, vamos em algum lugar, né? Só que no meio desse dia, a Hattie Maluquete aparece. Até a gente vê que ela realizou uns cultos, assim, ela mata uns pombos, tipo um ritual meio satânico para encontrar a Morte. E ela invade o apartamento do Sexton e fala, eu vim e eu preciso de você, e você vai encontrar o meu coração. E até a Morte fala assim, pô, Hattie, mas bem hoje, de todos os dias, você tinha que vir bem hoje. E a Hattie Maluquete, ela até meio que dá uma chorada, assim, você precisa encontrar o meu coração, eu não consigo encontrá-lo, eu não sei onde ele está. E a Morte, né, fala, tá. Tem até um diálogo muito legal que a Morte ainda fala pra ela, mas é que hoje é um dia especial. E daí a Hattie Maluquete fala assim, mas isso é especial pra mim também, né? Então tem uns diálogos assim que você não espera da Hattie Maluquete, mas quando ela te entrega, você fala, caramba, ok. Vamos prestar mais atenção na Hattie Maluquete. Pra quem já esqueceu quem é a Hattie Maluquete, é uma personagem que apareceu primeiro lá em Hellblazer, mas depois veio pra cá, né, que é uma pessoa que não morre. Ela tem 240 e tantos anos, a gente não sabe muito das circunstâncias que ela não morre, mas até a própria Morte já falou, eu deixei duas pessoas no mundo viverem pra sempre, né, uma é o Rob Gadlen e uma é a Hattie Maluquete, né. Então quer dizer que ela também tem tipo um acordo com a Morte. Por isso que a Morte a trata também de certa cordialidade, né? Tipo, Hattie, bem hoje, né? Então ela conhece muito bem a Hattie Maluquete. Então nisso, né, eles saem para caçar o coração, achar, né, o coração da Hattie Maluquete. Vão para uma festa. Nessa festa a gente vê, né, a Foxglove cantando. A gente vê que a mulher dela, né, lembra que no Jogo de Você ela estava grávida, então aqui ela já tá com um barrigão, já tá conseguindo sentir o bebê chutar, né? Tem todas essas coisas. E nisso as coisas vão se complicando porque aparece outra entidade super misteriosa, gente.
é um cara que quer roubar a Ankh, né, da morte. A Ankh é aquela joia que a morte fica segurando no pescoço, né? E ele acredita que isso vai dar poder da morte para ele, né? Então até fica meio violento, né? Ele tenta prender os caras num porão, os caras, né? O Sexton e a morte. Eles conseguem sair de lá, né? E aparentemente a missão do cara falha, né? Ele não consegue realmente pungar a Ankh da morte, né? Tanto que ela fala, você não vai me devolver? Tudo bem. Ela compra outro numa pracinha lá e, bom, tá aí, tô com a minha Ankh de volta, né? Bem diferente, né? Se você lembrar que as joias de poder do Sandman eram realmente muito poderosas, né? Nisso, eles vão até uma praça e lá a Mindy, ela morre, gente. Ela cai, assim, numa fonte, né? E ela morre ali. Tanto que esse cara misterioso até chega ali e fala, puta, não consegui pegar ela dessa vez, mas vai ter próxima. E meio que sai fora, né? Então quer dizer que ele é um cara que também perspassa os mundos tentando seguir a morte. A morte tem até uma conversa com a moça, né? Que aparentemente tinha permitido que ela encarnasse nela, né? E o Sexton fica sozinho, né? Mas nessas aventuras que ele teve, né? Ele meio que aprendeu alguma coisa. Ele meio que, assim como a morte, ele aprendeu a dar valor para essas pequenas aventuras da vida, né? E no final também a Hattie Maluquette vai conseguir encontrar o coração dela, que estava em todo o tempo dentro daquele porão lá, dentro de uma boneca, naquele porão que eles ficaram presos, né? E a Hattie Maluquette realmente consegue pegar o coração dela, e assim fica meio que... Foi porque ela pediu? Foi porque a morte resolveu ir pra uma festa? Foi porque esse cara aí resolveu prender eles num porão? A gente nunca... não sabe, assim, você não consegue nem mensurar como que ela conseguiu achar esse coração dela, né, que estava preso nessa bonequinha. Mas ela pega e fala, tá aqui meu coração. Daí ela fala assim, vou esconder de novo, onde ninguém vai esperar. O que tem uma relação interessante com a morte, né? Se ela esconde o coração da morte e a morte fica prestes a pegar o coração da morte, a morte fica prestes a pegar o coração da Maluquette, quer dizer que ela não consegue matar ela, né? Ela não consegue levar a Hattie Maluquette, né? Até que ela ache de fato esse coração, né? O que você fica pensando também, né? Então será que toda vez que ela vem pra Terra, a morte, ela tenta achar o coração da Hattie Maluquette pra, assim, enfim, dar fim na vida da Hattie Maluquette? Se você fica preso nesse tipo de pensamento, tá tudo bem. Eu acho que era realmente a intenção do Neil Gaiman, né? A gente ficar doidão, onde que a história realmente começou e com certeza essa história não teve fim aqui. A segunda história eu não gosto muito, mas é até fofinha, né? Porque a morte, o grande momento da vida, vai seguir a Foxglove e a esposa dela, né? A criança nasceu, a Foxglove já tá famosíssima, tá badalada, só que essa criança vai morrer, né? Infelizmente vai sofrer um acidente, vai morrer. Isso, a Foxglove, ela sente tudo isso, então começa uma viagem assim, física da Foxglove voltando para casa, enquanto a sua esposa, ela abre um diálogo gigante com a morte, né? Onde ela entra nos campos da morte para tentar salvar o filho dela, né? Então tem toda essa corrida da Foxglove voltando, da esposa dela tentando achar o filho dela nos reinos da morte, né? Tanto que no final a Foxglove chega, vai pro reino da morte também. Tem todos os coadjuvantes que são importantes ali, que inclusive, ele dá a vida dele, né, pelo filho da Foxglove. Então, meio que fica uma vida por uma vida nesse final, né? Fica um pouco melancólico. Mas assim, a lição é que a Foxglove, ela realmente percebe que talvez a fama, todo o sonho dela, não vale mais a pena, né? Não valia mais a pena. E sim ficar com a família que ela amava tanto seria muito melhor. Muito fofo, né? Eu acho que o que mais tem interessante é esse contato que a esposa da Foxglove tem com a morte, né? E também a Foxglove consegue fazer um ritual satânico ali. O ritual satânico é até um pouco forte. Mas ela invoca a Ankh da morte com sangue, né? Então ela consegue adentrar nos campos da morte, né? Tudo isso fica meio que subentendido, que é por causa do contato que elas tinham com a Thessaly, né? A Thessalia era uma bruxa que tinha todos esses conhecimentos de feitiçaria, né? E elas eram vizinhas dela, né?
Então, meio que toda aquela aventura do jogo de você meio que rendeu para essas pessoas mundanas algo de diferente. Então, o que eu acho muito bacana, assim, tipo, aquela aventura não foi só uma aventura e acabou e elas viveram para sempre, como se fosse nada, né? Elas tiveram mais vidas extraordinárias. Falando de fantasia, é claro. Né? Eu também devia falar um pouco também da arte, né? Essa segunda foi desenhada pelo Mark Buckingham, né? Que depois vai se consagrar como sendo o desenhista fundamental de Fábulas, né? Que era engraçado, né? Na época, todo mundo falou que Fábulas seria o herdeiro de Sandman dentro da Vertigo, né? E aqui o Mark Buckingham já estava dando umas pinceladas no próprio universo de Sandman. Na primeira história, daí foi o Chris Bacalo, né? Que muita gente não gosta por causa do traço sujo, né? As pessoas tem muita traço de sujeira, tem muito traço de imperfeições, né? O que eu adoro, assim. E muita gente reclama, né, da arte de Sandman, né? Muita gente fica se questionando, né, que no início do Sandman o Neil Gaiman não era um cara conhecido, então a Karen Berger não conseguia trazer artistas fenomenais para trazer, né? Mas aqui na Morte, né, o Neil Gaiman já tinha ganhado o mundo, o Sandman já tinha ganhado o mundo, né? Então aqui já tem esses artistas de alto calibre que nem o Chris Bacalo e o Mark Buckingham desenhando. Sem falar, né, que era a inauguração do selo Vertigo, né? Então era uma coisa realmente muito mais especial do que foi, assim, por assim dizer, né, o que foi o início do Sandman. Mas é isso que eu tinha para dizer dessa minisséries da Morte, né? Eu acho que é um bom ponto para colocar elas assim, se você quer imputar os spin-offs no meio da saga de Sandman. Tipo, cansei de Morpheus, chega, quero ver outra coisa. Daí você pega esse voluminho número 1 da edição especial de 30 anos, né? Para dar uma lida numa coisa um pouquinho mais diferente. Mas é isso que eu tinha para falar, gente. A gente se vê numa próxima. O que vocês acharam? Compartilhem, comentem, avaliem a gente no Spotify e no YouTube com curtir. Eu fico na espera de vocês como se fosse a morte no final do... Falou!